Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Bom, uma vez mais, podermos nos encontrar por aqui para refletir na palavra de Deus em tudo que ela nos proporciona. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, sou o pastor Danilo de Paula e desde já fica aqui a nossa gratidão por você estar compartilhando desse vídeo conosco. Fica aqui o nosso pedido de apoio, quanto a estar se inscrevendo em nosso canal e também compartilhando os nossos vídeos, para que de uma maneira simples, porém objetiva, nós possamos transmitir uma palavra de paz, esperança e vida às pessoas que estarão abertas, a estar refletindo juntamente conosco na palavra do Senhor. Paulo, quando diz respeito, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no verso também de número 12, ele vai mensurar quanto aquele que é fiel para guardar o bom depósito, ou seja, tudo aquilo que por fé nós podemos, mediante o Evangelho, viver em nossas vidas, sendo a suficiência e a centralidade de Cristo como o objetivo da vida cristã. Quando nós falamos de tudo isso, nós precisamos reforçar e sempre dar luz ao entendimento de que tudo se centra nisso que mensuramos, sendo a suficiência Cristo Jesus, a revelação da graça, a manifestação do amor e a plenitude de tudo aquilo que Deus, por seu amor, investiu em nossas vidas. Quando Paulo, dando esse entendimento a Timóteo, mensura quanto à necessidade e o entendimento da compreensão de Timóteo, quanto àquele que é fiel para guardar o bom depósito da fé, nós precisamos entender que, partindo desse pressuposto, nós vamos entender a compreensão e a eficácia do Evangelho que em nós foi depositado. Haja vista que tudo que nós precisamos investir, seja ele no reino dos céus, tem que estar centrado na suficiência de Jesus Cristo. Vale ressaltar, meus irmãos, que é de suma importância a reflexão quanto à necessidade desse entendimento, uma vez que por si só a nossa geração tem perdido este que era um costume de antigamente, ou seja, quando íamos a um caixa eletrônico ou até mesmo uma agência bancária e trabalhando esse entendimento, ali nós fazíamos um depósito para que determinada pessoa ou até mesmo uma conta própria pudesse receber uma soma, uma quantia de dinheiro. Quando Paulo fala do conceito de um depósito, sendo que alguém é fiel para guardar esse depósito até o grande dia da revelação de Cristo Jesus, é de suma necessidade e importância relevarmos para nossa reflexão o ponto pela qual Paulo está ponderando para a vida de Timóteo, uma vez que, sendo Cristo a excelência de tudo isso, nós precisamos refletir em nossos dias o que de fato devemos aplicar ou depositar no reino de Deus, haja vista em Cristo Jesus. Se assim entendermos que estar em Cristo é não viver uma vida visando algo condenatório, mas sim, mediante a justificação que é operosa em nós pela fé, nós podemos aplicar em Cristo, depositar em Cristo, centrado na sua pessoa e unicamente nele, esse fundamento glorioso do Evangelho. E quando digo isso, é necessário ressaltarmos aqui pelo menos 3 pontos pelas quais nós devemos, com toda clareza, simplicidade, aplicar na pessoa de Cristo Jesus. E quando mensuro essa falácia, esse entendimento, logo eu destaco o conceito da fé, uma vez que por si só nós somos justificados pela graça mediante a fé. E se nisso termos um entendimento que toda a nossa fé deve ser depositada na pessoa de Cristo, nisso é que nós trazemos à luz do nosso entendimento a necessidade de delegarmos isso a coisas seculares. Quando dimensiono tudo isso na missiva que trago a você através desse vídeo, é no entendimento que por vezes a nossa geração tem delegado este conceito, essa aplicação em Cristo em terceiros, ou seja, por vezes nós delegamos a nossa fé a coisas, a pessoas, a conceitos seculares que não se fundamentam na palavra de Deus e por si só não nos dá um bom depósito aplicado na pessoa de Cristo Jesus.
E isso precisa ser refletido quanto ao nosso entendimento, a nossa entrega e a nossa devoção quanto ao reino de Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo em Cristo Jesus, é que de fato toda a nossa fé precisa ser depositada na pessoa de Jesus, centrada na sua eficácia, no seu poder, no seu senhorio, para que nisso nós possamos ter em Cristo um bom depósito, sendo aquele que nós aplicamos tal depósito fiel para guardá-lo, para sustentá-lo dentro de um conceito eterno e glorioso. Por vezes, nós vemos a necessidade das pessoas quanto a respostas, saídas e soluções, dentro daquilo que é o apelo de um consumismo e até mesmo de um imediatismo, de um misticismo, delegando e aplicando a sua fé em coisas seculares, sendo que Cristo por si só, o ungido de Deus, o enviado, o Messias, habita em nossas vidas, uma vez que mediante este entendimento de que nós somos templo e morada e que Cristo manifesta em nós a sua graça gloriosa, é que nós devemos viver o entendimento de uma fé aplicada em sua pessoa. Não podemos, meus irmãos, destituir Cristo deste que é o centro, o alvo e o objetivo pela qual o Evangelho nos dá, e aplicarmos a nossa fé, como já disse, em coisas seculares. Vejo por vezes, e estou aqui trazendo uma palavra de reflexão, não estou aqui para tentar causar ou disseminar contendas e coisas do tipo, mas por vezes nós vemos as pessoas delegando o conceito de fé a coisas ungidas, às coisas consagradas, a campanhas e coisas que são ramificadas a isso, no entendimento de que se deve encher comunidades, mas e que acaba deixando as pessoas vazias de Jesus e daquilo que Ele nos proporciona. Porque a nossa fé não pode estar centrada em coisas ungidas, sendo que o ungido, Jesus Cristo, habita em nossas vidas. E a finalidade, o fundamento do Evangelho é para que nós venhamos, diante desse depósito, aplicar toda a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Trago ao seu coração essa reflexão, para que você compreenda, medite, reflita quanto a esse consentimento, sendo o alvo de toda a sua fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Nisso, nós teremos o entendimento de que todo o nosso bom depósito está guardado naquele que é fiel para consumar todas as coisas, haja vista que Ele consumou na cruz, agora concretizando tudo isso em nós. Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo também a Timóteo, ele vai dizer quanto ao conceito de militar a boa milícia da fé e tomar posse da vida eterna. E é neste embasamento de fé depositada em Cristo que nós passamos a nos apoderar, mediante a fé, da vida eterna, sendo que em nossos lares, nossos empreendimentos, propósitos, sonhos e objetivos, nós temos por graça a eternidade manifesta. Segundo ponto de preponderância é que nós devemos entender que além da nossa fé depositada em Cristo, também devemos depositar na pessoa e no senhorio de Jesus toda a nossa confiança. Não podemos viver uma vida ausentes desta realidade, uma vez que nós o confessamos como o único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós devemos não só depositar em Cristo a nossa fé, mas também a nossa confiança, e com margem nisso, viver uma vida de descanso, de totalidade, de entrega, de compromisso, uma vez que a nossa confiança está fundamentada nele. Por vezes, nós vemos impasses na nossa sociedade, em nosso entorno, de pessoas que acabam delegando a sua confiança, até mesmo à religião, a líderes, conceitos que são falíveis, que acabam ao longo da caminhada se frustrando. E por vezes, nós nos deparamos com essas pessoas que agora estão frustradas na fé, estão desanimadas, estão desamparadas, porque delegaram a sua confiança àqueles que de fato não poderiam velar pela mesma.
O conceito a se refletir é que nós devemos a cada momento aplicar ou depositar em Jesus toda a nossa confiança, uma vez que por Cristo não seremos decepcionados, não nos frustraremos, não teremos um investimento da qual nós não venhamos descansar no amanhã, porque é certo que, uma vez lançando sobre ele, depositando nele a nossa confiança, nós temos a oportunidade, a graça e o privilégio de gozar do seu cuidado. Por quê? Porque por vezes o apóstolo Pedro também dá este conceito quanto a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque de fato ele tem cuidado de nós. E por vezes nós nos ausentamos deste cuidado pelo fato de delegar, a nossa confiança a terceiros, as pessoas que talvez de até bom coração acabam que tentando nos ajudar, mas que por vezes se limitam a um conceito humano e acabam se frustrando ao longo da caminhada. Uma vez que depositando e aplicando em Cristo toda essa essência de fé e confiança, nós passaremos a viver uma vida em sua total plenitude. Em terceiro lugar, nós precisamos também refletir quanto à necessidade de depositar em Cristo a nossa esperança, fundamentando nele tudo aquilo que nós temos para além dessa vida. O apóstolo Paulo mensura quanto ao conceito de esperarmos em Cristo somente para essa vida, ou limitarmos a nossa esperança em Cristo somente para o aqui e o agora, uma vez que o Evangelho não se limita a conceitos terrenos, uma vez que a deidade, a divindade, manifesta pela eternidade, materializa em nós pelo reino de Deus e Cristo Jesus nesta consumação, trabalhando em nós uma esperança gloriosa, eterna, aonde o próprio apóstolo Paulo vai dizer que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada naquele dia. Nesse conceito, nós passamos a viver, sim, com os pés aqui nessa terra, mas precisamos ter a nossa cabeça, nossa compreensão, nossa mente nas coisas eternas e celestiais, uma vez que é de lá que nós aguardamos o Salvador, uma vez que é de lá que se manifestará a nova Jerusalém, que desce do céu, ante a nova aliança, para a manifestação de um novo céu e uma nova terra, para que a nova criatura possa habitar eternamente com o seu Criador na nova Jerusalém, que procede do céu. E tudo isso calcado e embasado em uma esperança que reverbera sobre nós a luz do Evangelho. Neste conceito, nós passamos a fundamentar o bom depósito da fé, uma vez que ele é embasado em fé, confiança e esperança, aplicado na pessoa daquele que é fiel para guardar o bom depósito até a manifestação gloriosa desse dia. E é isso que eu trago à sua reflexão, a que você olhe para o alvo prosseguindo unicamente no conceito que diz respeito a viver a abundância e a plenitude do reino manifesta em Jesus Cristo, para que em Deus nós possamos viver uma vida de suficiência em paz, que precede entendimento e compreensão, abundância de graça, manifesta o seu favor imerecido, no conceito de misericórdia, onde ele nos poupa de nos conceder aquilo que o nosso mérito alcança, e obtermos, a paz com Deus. Neste conceito, meus irmãos, nós vamos caminhando como peregrinos e forasteiros, fundamentados naquilo que o Evangelho proporcionou a nós, haja vista que Cristo, pelo seu sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, ele trabalhou em nós a justificação, aonde uma vez confessando Cristo, por Cristo sendo confessado, Paulo vai escrever a sua epístola aos Coríntios, sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, no conceito ali também do verso de número 12, 13, 14, no que diz respeito a todos quanto foram batizados no mesmo Espírito, e nos deu o conceito de bebermos
termos acesso ao mesmo Espírito, ou seja, quando o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo e nós passamos a ser membros, né, desta que é agora a composição do corpo de Jesus, a igreja, a eclésia, a eclesia, ou seja, aqueles que foram tirados de um sistema para viver talvez na contramão da lógica humana, no conceito de que uma fé, confiança e esperança fundamentada em Jesus Cristo, nós possamos crer no amanhã, porque Ele vive. E no conceito que Paulo aplica, né, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, no que diz respeito à morte, o seu aguilhão, o último inimigo a ser vencido, que de fato é a nossa morte, ante a justificação, como mensurei, a santificação operosa em nós, para que ante a última trombeta nós possamos também ser glorificados, né? No conceito de que nós somos agora, mediante a doutrina da filiação, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, no que diz respeito e no que tange essa gloriosa doutrina de ser criados em Deus Pai, né? Adotados em Deus Filho e gerados de novo no Deus Espírito Santo. Que você possa refletir nessa palavra, tendo o entendimento que é mediante ela que nós passamos a viver uma vida em sua totalidade. Talvez o consumismo do aqui e do agora, o imediatismo que tem nos assolado, o misticismo que talvez tenha sido prenunciado nos conceitos, nas mídias seculares e coisas do tipo, talvez tenha desfocado o povo de Deus naquilo que está logo ali à frente, porque podemos afirmar categoricamente, sem medo de errar, a eternidade está logo ali. Os céus se manifestarão, a glória de Deus será vista pela igreja, porque tudo prenuncia, através do gemido da natureza, do Espírito, da igreja, que Jesus não tarda a voltar. E olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, propondo nele a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança, que nós vamos avançando rumo a Canaã celestial. Que Deus possa te abençoar e que você possa refletir nessa palavra de uma maneira a qual o Senhor possa te edificar, te consolar, também te exortar, tanto a viver uma vida de totalidade, a receber o que de Deus nós temos, como também nos dar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vou ficando por aqui, a gente se encontra daqui a alguns dias novamente, outros vídeos, e que você possa ser sensível e ouvir o Espírito Santo falar melhor ao seu coração, no que tange e diz respeito à minha limitação, porque eu vou talvez por inspiração até onde as palavras podem me levar, mas o Espírito Santo, ele pode trabalhar convencendo você, fazendo você lembrar, trazendo consolo à sua vida, trazendo restauração, intercedendo por você. E nisso que diz respeito a este calor sendo aquecido, aceso em nós, nós possamos nos derramar diante do nosso Deus em adoração. Que Deus abençoe a todos, né? Fiquem na graça, na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, no conceito daquilo que tange a nossa doutrina, né? A doutrina apostólica, o santo ensino, a sã doutrina, no que nós chamamos da bênção apostólica, né? O amor de Deus, a graça de Deus Filho e a comunhão do Deus Espírito Santo seja manifesta na sua vida, no seu lar, em abundância sobre você. Que Deus abençoe.